Bom, e aí pessoal, a ideia de hoje é mostrar para vocês algumas dicas de como vocês conseguem treinar para entrevistas, sejam elas entrevistas técnicas ou entrevistas com RH. E a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco de como eu faria isso. É uma ideia da gente tornar a inteligência artificial aliada com a gente. Então, acho que a IA está trazendo muitos problemas, mas ela também trouxe muitas soluções e a gente consegue fazer um bom uso disso. Então a ideia é que vocês, sejam vocês programadores, vocês pessoas fora da área de tecnologia, não importa qual o tipo de entrevista que você esteja fazendo, a gente consegue fazer uma coisa bem legal aqui, que é tornar o modo de conversação com a inteligência artificial em como se fosse um ambiente de entrevista com o RH. Qual que é a ideia? Vocês vão precisar de alguma inteligência artificial com suporte ao modo conversa. Eu sei que o ChatGPT tem, é o que eu vou utilizar, mas também existe no Gemini, tem o Perplexity, tem muitas outras IAs aí com esse suporte. Então qual que é a ideia? Eu vou trazer aqui, eu vou pedir que ela faça algumas perguntas e eu vou tentar responder e vou pedir um feedback no final para saber o que eu posso melhorar, o que eu posso, ou o que foi bom. Então a ideia, qual que é o primeiro passo? Que você faça uma pesquisa sobre tipos de perguntas comuns em entrevistas, seja ela uma entrevista com RH ou uma entrevista técnica. Se, por exemplo, você for fazer uma entrevista para a área comercial, é diferente de uma área de entrevista para a área de dados ou para uma área de programação. Às vezes você é um full stack, às vezes você vai fazer uma entrevista para Java, o que quer que seja. Então, quando eu estava estudando para o processo seletivo no Nubank, eu cheguei a pesquisar bastante canais no YouTube, esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um pitch que eu fiz sobre mim, que era falando um pouco sobre mim, sei lá, algum projeto que eu já tinha feito. Eu anotei algumas perguntas aqui, que são perguntas comuns, que com certeza podem surgir em determinado momento, e você vai ter que saber responder. E você pode achar que você vai conseguir responder de qualquer pergunta, mas quando ela chega no momento da entrevista, você tem um tempo muito limitado, você tem que ter essas coisas na ponta da língua. E você vai ficar nervoso, às vezes você vai confundir as coisas, e principalmente se for em outro idioma, você vai ter problema nesse sentido. Então, como a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte: eu vou pedir simplesmente uma pergunta sobre ponto forte e ponto fraco. Uma pergunta bem clássica, assim, e que com certeza vai atender todo mundo que está vendo esse vídeo. Então, a gente vai, de primeira maneira, a gente vai testar aqui direto no ChatGPT. E depois eu vou mostrar essa ferramenta aqui que está com o seu Overlay e como ele pode melhorar ainda mais essa nossa conversa. E aí, chat, tudo bem? Tudo certo por aqui. E com você, como estão as coisas? Tudo bem. A ideia dessa conversa de hoje é que a gente simule uma entrevista com o RH. Então, eu quero que você haja como se fosse uma pessoa me entrevistando para uma entrevista de emprego. E para isso eu vou te dar a pergunta que você tem que fazer e eu vou tentar responder e eu quero que você me ajude a dar um feedback depois, o que eu fiz de bom, o que eu poderia melhorar e enfim. Perfeito. Manda a primeira pergunta que eu já entro no papel. Depois da sua resposta, eu dou um toque sobre o que você pode ajustar. Vamos nessa. Então beleza, eu quero que você me ajude eu quero que você faça uma pergunta para mim sobre pontos fortes e pontos fracos. Pode ser, sei lá, dois de cada um. Claro, então vamos lá. Quais seriam dois dos seus pontos fortes e dois dos seus pontos fracos que você acha que seriam relevantes para essa posição? Beleza. Eu acho que um ponto forte meu ele é a parte de resolver problemas. Então eu sou muito bom em quebrar os problemas em várias partes e conseguir traçar um plano para conseguir resolver ele. Então eu vejo que eu sou muito bom nessa parte de quebrar problemas complexos e conseguir resolver eles. Acho que o meu segundo ponto forte seria eu sou um bom, como que eu posso dizer? Eu acho que colaborador seria a palavra. Então eu sou muito bom em trabalhar junto com outras pessoas, em saber quando eu devo ouvir, saber quando eu devo falar, saber tomar responsabilidades, mas também delegar responsabilidade para outras pessoas. Então eu acredito que eu sou uma boa pessoa para se trabalhar em conjunto.
Legal, você trouxe 2 pontos bem interessantes. Se você quiser, agora pode explorar os 2 pontos fracos que você considera relevantes. Bom, beleza. Eu acho que talvez é, um dos meus pontos fracos é talvez o meu tempo de experiência. Como essa vaga é para um estágio, eu, eu não tenho tanta experiência ainda no mercado de trabalho. Eu sei que o estágio está aí para aprender, mas sempre que a gente tem uma experiência a mais é legal. Mas eu só tenho aí cerca de menos de um ano no mercado de trabalho. Então, talvez eu considere isso como um ponto fraco. Isso E o meu segundo ponto fraco seria, acho que a impaciência com um progresso, quando as coisas não estão andando rápido, porque quando eu trabalho, eu gosto que as coisas andem, tenham um progresso visível, que a gente consiga trabalhar e ver as coisas acontecendo. E quando o trabalho está, digamos que esteja devagar, então as entregas estão demorando, eu fico impaciente porque eu quero ver que as coisas andem logo, então talvez eu fique um pouco impaciente nesse tipo de caso. Você mandou bem apontando essas questões. Agora, sobre o feedback, você foi claro e honesto, o que é ótimo. Uma dica, na parte da impaciência, você pode mostrar que está trabalhando nisso, como, por exemplo, usando técnicas de paciência ou ajustando expectativas. Mas, no geral, tá ótimo o seu caminho. Bom, enfim, esse foi uma maneira bem legal de você usar a inteligência artificial. E agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta aqui que é o Persua. Ele é uma ferramenta para ajudar a gente em entrevistas. E como que ele funciona? A ideia dele vai ser que ele vai ter uma IA, você vai utilizar uma IA embutida nele. Então, você pode utilizar vários tipos de inteligência artificial. Elas podem ser modelos locais, que você baixa no seu computador. Podem ser... cadê aqui? Pera aí. Ah, tá aqui. Você pode utilizar modelos locais que você baixa no seu computador. Então tem aqui Locomodel, o Llama, o LM Studio. Mas você pode usar também, se você tem um MacBook, vai ter o built-in aqui dentro do MacBook, da própria Apple. Ou você pode colocar a sua assinatura do ChatGPT, uma aqui da OpenAI, aqui do Gemini. Ou se você é um user mais, que entende um pouco mais, o OpenRouter ou o Custom API. Então, enfim, qual que é a ideia aqui? Você vai ter a transcrição não só do que, por exemplo, aqui no ChatGPT, a gente tem as transcrições, beleza, legal. Porém, em determinado momento, às vezes, a gente vai travar, vai ter algum tipo de dificuldade. E a gente vai ter um certo pop-up aqui em cima. Então, vocês conseguem ver que vai ter a transcrição de ambos. A gente vai ter a seção aqui que a gente pode fazer uma pergunta. Vai ter o summary, que é o resumo da conversa. Pedir o que eu posso dizer. Então, a gente vai estar aqui falando na entrevista o que eu posso dizer. Ele vai me dar uma dica e sempre vai ter aqui esse pop-up aqui em cima. Então, enfim, a gente vai refazer todo esse processo da entrevista. Eu acabei ficando um pouco prolixo aqui, mas enfim, vamos reiniciar essa conversa. Vamos continuar a conversa, na verdade, e eu vou pedir outras perguntas e vamos ver o que isso pode ajudar a gente. Bom, chat, a gente estava falando sobre as perguntas de entrevista e você agindo como um agente de RH. Agora a gente vai continuar essa conversa. Eu vou te dar uma outra pergunta, eu quero que você me pergunte, eu quero tentar responder isso. E, enfim, vamos continuar. Combinado. Manda a próxima pergunta que eu já entro no papel de entrevistador de novo e a gente segue com esse treino. Então, enfim, eu quero que você me pergunte... deixa eu ver aqui... Como essa entrevista, teoricamente, vai ser uma entrevista para uma coisa mais técnica de programação, para um estágio em tecnologia, quero que você me pergunte algum projeto que eu fiz que foi legal e... Não, na verdade não quero essa pergunta. Eu quero que você me pergunte, na verdade, deixa eu ver... pode ser... Qual a sua expectativa para daqui a 5 anos, né, nessa carreira? Então me conta, onde você se imagina daqui a 5 anos na sua carreira em tecnologia? Quais objetivos você tem em mente?
Bom, enfim, daqui 5 anos eu me vejo como um profissional de tecnologia mais completo, uma tecnologia mais sólida. E no curto prazo eu quero aprender muito com o time, eu quero melhorar minhas habilidades em programação, estrutura de dados, boas práticas de engenharia. E a médio prazo eu acho que eu quero assumir mais responsabilidades em projetos, então contribuir com decisões técnicas e ajudar pessoas mais novas no time. Meu objetivo é crescer mesmo e uma forma consistente, gerando impacto real no produto, no negócio, enfim, para todo mundo na empresa. Gostei da sua visão. Você trouxe um equilíbrio bacana entre o aprendizado no presente e o crescimento gradual. O único ajuste, talvez, seria concretizar um pouco mais algum exemplo específico de responsabilidade ou impacto que você sonha gerar para dar mais cor à sua ambição. Mas, no geral, está bem alinhado. Bom, entendi. Então, acho que se eu fosse tentar então redizer isso, eu acho que daqui 5 anos então eu quero estar consolidado como desenvolvedor, com uma base forte em programação. No curto prazo eu quero focar em aprender com o time, evoluir tecnicamente. No médio prazo talvez assumir uma responsabilidades maiores, liderar entregas e coisas específicas. Então, por exemplo, eu gostaria de ser a pessoa responsável por melhorar uma funcionalidade crítica do produto, então reduzir bugs e tempo de resposta e, sabe, poder criar métricas para que Exato. Com essa abordagem, você está mostrando um plano bem estruturado. Você foi mais específico agora, e isso dá uma visão clara ao recrutador. Mostra que você pensa em resultados concretos. Segue firme nessa linha que vai bem. Bom, então perfeito. É, acho que deu pra gente discutir então. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer ajudar. Se precisar treinar mais alguma pergunta ou tiver qualquer outra questão, é só chamar. Bom, então enfim, deu pra ver aqui como eu utilizaria, deu pra vocês verem como é a interface da ferramenta. Eu, no caso, deixei essa janela centralizada aqui no meio, porque eu acho que fica mais fácil para visualizar. Mas se vocês querem olhar diretamente para a câmera, aqui fica o pop-up aqui em cima para vocês lerem. E, enfim, cada um usa do jeito que acha melhor. E, e após a gente fazer toda essa conversa, a gente tem aqui a parte da sessão, a gente tem aqui o summary, que foi mais ou menos o que foi discutido. Quando a gente termina essa conversa, eu apenas encerro aqui a sessão, sim, mandar o summary por e-mail. Então o e-mail ele chega aqui depois, você pode ver uma recapitulação aí da ferramenta e ver o que vocês conversaram aí durante a sua conversa aí, né? Se for com outras pessoas, você consegue ter ali relembrar o que vocês conversaram. Então, enfim. Isso é para deixar claro que eu utilizei como Tech Candidate. Tem vários outros perfis aqui. Então, como Note Taker, Study Assistant, Lead Code Assistant, caso for uma entrevista técnica, Sales Assistant. Então você pode aí. E algo também que você pode fazer caso você queira dar algum contexto antes, você pode adicionar aqui no Knowledge, pode adicionar os arquivos, colocar um MCP. Então a ferramenta ela aí é bem completa e acredito que com esse overview aí vocês vão conseguir melhorar sua conversação. Bom, então enfim, essa foi minha dica, que pode parecer simples, mas que ajuda bastante a quem a quem quer treinar para entrevistas e às vezes não tem tanta prática. Então, é isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham achado isso útil. Valeu!